irmãos. O tema de hoje que nós vamos conversar, ele é um tema que normalmente traz polêmica. Por que traz polêmica? Porque nós mesmos, pela nossa formação e pelo nosso passado, temos um pouco de dificuldade em discutir isso entre os nossos pares, com os nossos filhos, com as pessoas ao nosso redor. E dentro do Espiritismo, existem pessoas que discutem isso de uma forma muito clara, muito verdadeira, muito aberta. Então eu acho que às vezes a gente fica um pouco refreado e limitado por aquilo que a gente traz, dentro do nosso histórico. E eu vinha no caminho e vinha me lembrando, de quando eu era garoto. E eu não tive muito contato com meu pai, mas nas férias, às vezes, a gente viajava juntos, eu ia até onde ele trabalhava. E eu lembro que chegou lá uma determinada idade, eu não me lembro quantos anos eu tinha, mas eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei: ô pai, o que é uma prostituta? Eu perguntei para ele. Ele virou para mim, todo assustado. Falou: você não está na idade ainda de saber essas coisas. Eu pensei comigo, falei: puxa, qual será a idade? Porque se eu já ouvi em algum lugar, alguma explicação, eu mereço. E às vezes é melhor que você explique, de alguma forma, mas você não precisa explicar profundamente, mas pelo menos dar uma resposta. A resposta de que você não deve saber disso agora só gera o quê? Só gera mais curiosidade. Aí você vai buscar, evidentemente, essas informações em outro lugar. E nem sempre esse outro lugar te traz informações fidedignas, boas, honestas, e você acaba confuso. Então não é um lugar melhor do que o lar para a gente esclarecer as nossas dúvidas, E dentro da doutrina espírita, a gente vê que eles falam de sexo de uma forma muito clara, como eu falei no início, muito verdadeira, sem pruridos, sem falsos moralismos, porque o Espiritismo é isso, ele é sempre a verdade. Então, quando a verdade é colocada de uma forma clara, de uma forma absoluta, sem punições, castigos, ou seja, aquela ideia antiga que a gente tem em relação ao sexo, que vem da cultura antiga judaica cristã, as coisas ficam bem mais claras para a gente. Então vamos lá. Qual é a definição de sexo dentro do dicionário? Sexo pode significar gênero, masculino, feminino. Sexo pode significar o ato sexual em si, e também pode ser determinante para definir os órgãos sexuais. Isso aqui é sexo, é um órgão sexual. Hoje, muitas relações envolvem essa questão do sexo, o sexo no casamento, agora é no casamento, no namoro, no ficar, Então, o sexo envolve uma série de relacionamentos hoje em dia, e as coisas estão cada vez mais amplas e a gente tem que entender isso. As pessoas, quando praticam o sexo, elas têm que entender que o sexo traz consequências. Essas consequências elas podem ser desde a geração de uma vida até a transmissão de doenças, sexualmente transmissíveis. Para algumas pessoas, o sexo está relacionado diretamente a prazer, para outras está relacionado a amor, e para outras está relacionado a amor e prazer. E para a espiritualidade, como é que é isso? André Luiz foi um cara que falou muito a respeito disso em vários livros, porque André Luiz era médico, Então o camarada era cientista, ele queria saber. E até hoje, nos dias de hoje, aquilo que ele falou está em voga, tal da glândula pineal, que a gente conhece como epífise, que está dentro do nosso sistema nervoso central, dentro do nosso cérebro, bem lá no centro. Ela é tida como a glândula que faz a nossa ligação com a vida espiritual. E tem um grande estudioso do Espiritismo atualmente estudando essa glândula. André Luiz, naquele tempo, já dizia que a glândula pineal, que a partir dos 14 anos de idade, que por acaso bate com a época de maturação sexual de um jovem, a partir dos 14 anos de idade, essa glândula estaria
se abrindo e mais madura no que diz respeito às questões da sexualidade. Né? Então ele já falava disso há muito tempo atrás. Ele dizia também que é o quê? Que a energia sexual é uma energia poderosíssima. E quanto a isso a gente não discute, né? Porque é a energia criadora, a energia que veio de Deus, né? Então, para que houvesse a criação e para que houvesse a proliferação das espécies e a continuidade, tem que existir essa energia super poderosa, né? Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais a respeito da questão da visão da espiritualidade, do espiritismo, da doutrina espírita em relação ao sexo, né? Como eu estava falando lá no início, existia uma visão pecaminosa, né, de que o sexo era pecado, de que ele era algo sujo, que a gente não podia conversar e nem falar a respeito, dentro da doutrina judaico-cristã. E a gente entende também que as pessoas se utilizavam desse tipo de poder para refrear determinadas atitudes, né? Então o poder dos sacerdotes, o poder das pessoas que estavam ligadas diretamente a alguma religiosidade, se utilizavam da questão do sexo. Olha, se você fizer, deixar de fazer, você vai para o fogo do inferno, e por aí vai, né? Então trabalhando sempre a cabeça das pessoas para governar, para exercer o poder, e usavam do sexo, né? Já os povos pagãos, aqueles que adoravam vários deuses, agiam exatamente o contrário, né? Banalizavam o sexo, se utilizavam de pessoas e ofereciam essas pessoas como oferendas, né, para os seus deuses pagãos. Então, viam de uma forma um pouco mais extremada, né? Então, de um lado, o sexo é uma coisa suja, é pecado, a gente não pode nem falar a respeito dele. Do outro lado, se oferecia lá uma virgem para os deuses pagãos, né? Então, um troço bem complicado. O homem, como sempre, não conseguindo achar o meio do caminho, né? E para o Espiritismo, né? Bom, para o Espiritismo não é nenhuma coisa nem outra, felizmente. Então, o Espiritismo é uma doutrina libertadora, né? Como dizem os estudiosos da doutrina espírita. Por que ela é libertadora? Porque ela não condena, ela não julga, né? Ela não pune, ela não se coloca numa posição de, bom, então vamos decidir agora o que é bom e o que não é bom no sexo, o que pode e o que não pode ser feito. Ela faz o quê? Ela passa para a gente a responsabilidade, o livre-arbítrio, para eu fazer da minha vida, seja ela com sexo ou sem sexo, da forma que eu bem entenda, né? Então a responsabilidade é passada toda para a gente. Então isso é muito interessante, porque não se coloca nem num polo, nem no outro. Olha, vamos partir do princípio que é uma energia maravilhosa, criativa e divina que vem de Deus, que é uma energia que pode transformar e pode fazer muitas coisas boas, mas também pode fazer muitas coisas ruins e também pode destruir. Agora, a escolha é de quem? A escolha é nossa, né? Então não existem falsos moralismos, não existem repressões. O que acontece é que a responsabilidade é passada toda para a gente. Se a gente observar a nossa natureza biológica, né, o nosso corpo carnal, ele foi feito para o sexo, ele foi feito para a reprodução e ele foi feito também para que a gente sinta prazer, né? E isso não é errado, né? Os nossos órgãos sexuais, eles têm determinadas áreas que desencadeiam o prazer, e na falta desses órgãos sexuais, a gente estuda isso dentro da área da saúde, outras áreas vão se desenvolver no corpo. Por exemplo, o indivíduo que não tem a sensibilidade da cintura para baixo, um paraplégico, os estudos dizem que eles vão desenvolver sensibilidade em áreas como o antebraço, por exemplo, né? Mas você fala, nossa, que coisa interessante. Então o nosso corpo, ele é uma usina de força tremenda. Só que essa energia sexual toda, ela está dentro do nosso cérebro, e dentro do nosso cérebro está a pineal, que está ligada com o plano espiritual, e tem um espírito dentro desse corpo, né? Então o corpo é um anexo desse nosso espírito que sente, que pode ter prazer, pode ter desprazer, pode gostar, pode não gostar, né? Então, dentro do ponto de vista científico, a gente sabe que a energia sexual ela é
muito importante no sentido até de troca hormonal, né? Quando o ato sexual em si ele acontece, a gente sabe que vários tipos de hormônios são liberados, hormônios esses que trazem o bem-estar para a gente, a tranquilidade, a calma, né? Então existem muitas discussões, e eu li bastante a respeito disso, né? Porque a gente procura ler para falar, para poder dar uma opinião para vocês, né? E as pessoas discutem muito a questão da mediunidade e do sexo, né? E um autor que eu li outro dia, ele dizia assim, poxa vida, né? Você não deve fazer sexo quando você vem para a casa espírita, quando você vem trabalhar mediunicamente. Existe uma corrente que diz que não, porque você vai colocar suas energias em fadiga. Existe uma outra corrente que diz que não há problema, né? Eu achei até engraçado a forma que ele colocou. Quando ele diz que não há problema, ele falou assim, é muito mais interessante que esse homem, essa mulher, desenvolva uma atividade sexual honesta dentro da sua casa, com seu marido, com a sua mulher, do que ele venha para a casa espírita com o sexo na cabeça, né? Ou seja, preocupado com aquilo que ele gostaria ou queria fazer naquele dia, né? Então tudo, gente, tudo tem que passar pelo crivo da razão, né? Então nenhuma coisa nem outra são absolutas. É evidente, quando a gente utiliza essa energia sexual, a gente gasta energia. Se eu venho para a casa espírita doar energia ou me doar, né, no quesito mediunidade, isso também pode ter um envolvimento, né? Então tudo isso tem que passar por onde? Pelo crivo da razão. Então a gente lê um autor aqui que é um camarada sério, lê um autor lá que também é um camarada sério, mas nada pode ser absoluto, né? A gente lê, por exemplo, a Marlene Nobre, que é uma figura, entende muito das questões espirituais, é da área de saúde, é médica, faz parte da União Espírita, da Sociedade Médica Espírita, e aí você vê quando ela descreve sempre com muito cuidado, porque nós não detemos as verdades absolutas, né? Por isso que o Espiritismo é interessante, ele se coloca no meio, ele traz uma forma de pensar para a gente, de raciocinar, para que a gente possa racionalizar e entender o que é bom para mim naquele determinado momento, né? E o que é bom para mim pode não ser bom para o outro. Bom, a doutrina espírita ela não aconselha nada, então, a respeito do que eu devo fazer, do que eu não devo fazer, mas ela desaconselha, né? Ela coloca essa responsabilidade nas nossas mãos. Então, o que não seria interessante que se fizesse em relação a sexo, em relação a essa energia sexual, o que não seria interessante que acontecesse, né? Ou seja, o que ela de uma certa forma desaconselha. Quando a gente fala desaconselha, a gente não é condena, né? Para que pese sobre a minha cabeça, para que eu me sinta culpado, né? Então isso é bacana também, porque a gente vê sempre essa liberdade de ação, esse livre-arbítrio para que a gente possa trabalhar da forma que a gente acha que seja interessante e dentro, evidentemente, das leis naturais. O que a doutrina espírita desaconselha? Ela desaconselha o mau uso do sexo, né? Então, quando se fala em traição, quando se fala em enganar alguém por conta de sexo, quando se fala em magoar alguém dentro do quesito sexo, quando se fala em passar alguém para trás, né, em criar algum tipo de mal-estar que envolva a questão do sexo, tudo isso a doutrina espírita desaconselha. Por quê? Porque isso vai trazer consequências, né, para quem fez, consequências para quem está recebendo. Então, o mau uso dessa energia sexual se traduz nisso, né? A partir do momento que eu faço mal para mim e do momento que eu faço mal para o outro, né? Pro outro. Então, a gente costuma dizer, e a doutrina espírita diz, né? O que se faz em quatro paredes é problema de um casal, né? Desde que esteja sob um consenso, que seja bom para os dois, né? Não vai caber a mim, ao Rogério, a Lucy, julgar, dizer que é bom ou que é ruim.
Mas a partir do momento em que uma das partes está sendo prejudicada, lesada, né, espiritualmente, na sua energia, ou biologicamente no seu corpo, a partir do momento que o sexo esteja trazendo algo de ruim, né, para essa pessoa ou para mim, o Espiritismo desaprova, né, desaconselha, mas em momento nenhum condena, né? Isso que é bom a gente refletir. Como é que eu penso no sexo? A gente está falando aqui em atividade sexual, em ato sexual, mas como é que é a minha cabeça, né? O que tem dentro dos meus pensamentos? A gente vive falando aqui em pensamento, em vontade, né? Em ação. Como são os meus pensamentos em relação ao sexo? E a gente traz essa pergunta para que a gente entenda que muitas pessoas não realizam o ato sexual em si, mas que dentro das suas mentes elas carregam verdadeiras enfermidades, né? Verdadeiras doenças no que diz respeito ao sexo. Então, não é só o que se executa, não é só o que se faz fisicamente, mas principalmente aquilo que se pensa, né? Aquilo que se imagina, aquilo que se deseja, aquilo que se plasma, né? E isso acontece nas nossas vidas, nos praticantes e nos não praticantes, né? Depois a gente vamos falar daqueles que não são praticantes porque refreiam de alguma forma. Vamos entender um pouquinho mais. Vamos lá. O celibato é justamente esses que de uma certa forma refreiam essa energia sexual. E como é que o Espiritismo vê o celibato? Bom, da mesma forma, não tem julgamento e não tem condenação. O que o Espiritismo diz é que pode ser muito louvável o celibato, eu deixar de lado essa minha energia sexual, quando eu consigo conduzir, canalizar essa energia para o outro, né? Quando eu consigo canalizar essa energia para o bem da humanidade, quando eu consigo canalizar essa energia para o meu crescimento e para a minha evolução espiritual. Eu não estou retendo, refreando. O grande problema é quando esse celibato é imposto, né? Então existem religiões onde você entrou aqui, você não pratica mais o ato sexual, né? E aí, como é que faz, né? Essa energia, de uma certa forma, ela pode ser e vai ser refreada, né? E algumas pessoas vão refrear essa energia por vocação e vão trabalhar com isso, transmutando essa energia em ações. Mas outras vão refrear de uma forma, né, ruim para elas, e isso em algum momento pode eclodir. E eclode para onde? Eclode para desvios, eclode para desequilíbrios. Um exemplo disso, a própria pedofilia que a gente ouve tanto dentro dos seminários, né? Os indivíduos que se envolvem aí com o estudo da religiosidade, que acham que tem que refrear essa sua atividade sexual, e de repente coisas vão acontecendo com essa sexualidade que não para. É uma energia, é um turbilhão energético muito poderoso, como diz André Luiz, muito poderoso. Fora do controle, quando a gente realmente não consegue dominar, né? A gente sabe que tem espíritos, né, espíritos de escola, de autoevolução, que encarnaram aqui na Terra e que pediram lá no plano espiritual para que a sua sexualidade já venha diferente, né? Para que eles não sintam justamente os ataques aqui da sensualidade nesse nosso planeta, que são muito grandes. Então é um celibato decidido lá em cima no plano espiritual. Olha, eu quero aí, sei lá, dar um jeito aí para que eu não venha nem homem nem mulher, eu quero ficar meio no meio do caminho, porque eu quero me dedicar para a humanidade, né? Então é uma responsabilidade muito grande, é uma coisa maravilhosa. São poucas as pessoas, né, que conseguem derivar toda essa energia para isso, que tem a permissão para isso, né? Então muitos de nós que pensam em refrear, né, como a gente vê lá no Evangelho, eu vou agredir o meu corpo para ver se, né, como se fazia antigamente, para ver se o prazer vai embora, para ver se o demônio que está... Não tem demônio nenhum, né? É energia sexual mesmo, que é ultra poderosa e que mexe com a gente a ponto da gente perder o controle, né? E aí, depois disso, vem os desequilíbrios, né? A prostituição, aquela pergunta que eu tinha feito lá para o meu pai, né? Eu podia ter me respondido de uma forma
simples, né? É direto. Não, olha, filho, acontece isso assim. São pessoas que fazem mau uso do corpo. Né? Ponto final. Eu não poderia, não precisava ir muito adiante se eu fosse muito pequeno. Se eu fosse um pouquinho maior, eu podia explicar um pouco mais. O que acontece com a prostituição à luz do espiritismo? Mais uma vez, você pega um livrinho que é esse aqui, Vida e Sexo, do Chico Xavier. É fininho esse livrinho, é bacana. Não tapa você ler. Ele fala sobre homossexualidade, celibato, abstinência, família, desregramentos sexuais, mau uso do sexo, de uma forma simples e direta e verdadeira. No capítulo, justamente no capítulo prostituição, já começa lá em cima, né? Atira-lhe a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado, né? Porque a prostituição, a gente, opa, já vou para o julgamento, né? Eu vou direto para o julgamento. Então, o próprio Chico já lembra da passagem da adúltera, né? Onde ela ia ser apedrejada e Jesus está lá rabiscando no chão e todo mundo está indo embora aos pouquinhos. Então, a primeira forma que o Espiritismo nos induz a pensar é essa forma caridosa, né? Da gente não julgar, da gente tentar olhar com outros olhos. É evidente que lendo um pouquinho mais, a gente vai entender que quem se envolve com esse tipo de atividade também vai se envolver com entidades doentes, com energias ruins, com irmãos do plano inferior que vão se grudar nessa pessoa para participar dessa troca de energias e que isso vai ter um custo muito grande para ela no futuro, para quem está se envolvendo. A gente nunca pode se esquecer que existem situações e situações, né? Das mais variadas. A gente vai encontrar lá nos confins do Nordeste, lá da Caatinga, uma menininha jovenzinha, prostituída por um aproveitador, para essa menina poder levar um pouco de farinha para casa. E a gente vai encontrar uma jovem de 23 anos, universitária, com um book, vendendo o seu corpo. Né? Então são situações completamente diferentes. A gente tem que fazer essa distinção. Por quê? Porque na balança divina, né, a hora de passar para o lado de lá, vai ser avaliado de forma diferente. Né? É prostituição? É prostituição, as duas. Né? Mas vai... Então, não adianta a gente querer saber o que vai na vida dos outros, a necessidade dos outros, a dificuldade dos outros. Então, mais uma vez o Chico adverte para que a gente não julgue. O André Luiz fala isso também. O André Luiz diz assim: não julgue os supostos desajustamentos ou as falhas reconhecidas do sexo, e sim respeite as manifestações sexuais do próximo, tanto quanto você pede respeito para aquelas que lhe caracterizam a existência. Considerando que a comunhão sexual é sempre assunto íntimo entre duas pessoas, e vendo duas pessoas unidas, você nunca pode afirmar com certeza o que fazem, e se a denúncia quanto à vida sexual de alguém é formulada por parceiro ou parceira desse alguém, é possível que o denunciante seja mais culpado quanto aos erros havidos, de vez que, para saber tanto acerca da pessoa apontada ao escárnio público, terá compartilhado das mesmas experiências. Né? Então, às vezes chega um lá e fala, fulano, ciclano, falando mal do outro, e teve presente a mesma situação, dividindo o mesmo quarto e tudo mais. Então, nem a gente pode julgar, nem o outro pode sair falando. Esse é o tipo de assunto que tem que ser discutido do ponto de vista entendimento, para a gente discutir as implicações, agora que diz respeito a cada um. Diz respeito a cada um. É o livre-arbítrio. E o sexo e o jovem, né? Os nossos jovens hoje em dia, nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos. Como está isso? Está bem complicado, né? E eu conversei com um colega semana passada que trabalha com jovens, com sexualidade, com crianças que sofrem maus tratos, que sofrem abusos. E ele estava me dizendo uma coisa interessante, por isso que eu coloquei ali, pouca informação, duas interrogações. A gente fala em falta de informação hoje em dia, é ridículo, né? Ridículo. Porque você clica lá no qualquer telefone velho e você tem todas as informações, tem o computador na mão hoje em dia. Então, a desculpa da desinformação é uma coisa que parece que não existe, mas ainda existe, né? E ele me dizia que os jovens de hoje
por conta desse atropelamento, dessa ficância, vou ficar com um, vou ficar com outro, eles não sabem usar o preservativo. Não sabem usar. E eu fico me perguntando, puxa vida, será que os pais ainda não estão conversando com esses filhos dentro de casa? Não é possível, né? Não é possível. E ele falou que, de fato, é uma verdade, né? Eles falam, poxa, não é possível, engravidou, doença venérea, desinformação. Deve existir ainda uma veia de desinformação por aí, né? Seja nas escolas, seja dentro dos lares, seja entre os próprios jovens que acham que tudo é muito simples, tudo é muito fácil, as coisas vão acontecendo, né? Então, tem a questão da desinformação, tem a questão do pouco diálogo entre os pais e os filhos, né? Os avós, enfim, quem cria, até os professores, né? E tem a questão também da mídia. A mídia está terrível, estimulando a sensualidade, né? Sensualidade não tem nada a ver com sexo, é outra coisa, né? Você vê hoje em dia meninas de 7, 8 anos vestidas como adultos, né? De salto alto, em maquiagem, tudo isso estimulando essa sensualidade e estimulando desequilíbrios do ponto de vista sexual. E aí você fala, poxa vida, caramba, aí junta a desinformação com a falta de diálogo, com essa mídia danada, com essa permissividade que acontece hoje em dia, assim, porque a gente foi do autoritarismo vigoroso, né, não se falava em sexo, não se fazia sexo, o camarada acabava fazendo escondido, dava um jeito, né, para os dias de hoje, onde tudo pode, tudo é permitido, né, os jovens chegam em casa e falam, eu fiquei com 10 meninas, né? Mas como ficou com 10 meninas, né? Para quê? Por quê? Né? Para que essa... Né? Que absurdo é esse, né? Então essa banalização das relações e dos contatos, de repente está banalizando também a questão sexual. Isso tem um custo, né? Segundo o Ministério da Saúde, as atividades sexuais da população brasileira começam mais ou menos aos 14 anos de idade. E normalmente isso vem acompanhado, e eles dizem, quem diz é o portal da educação, vem acompanhado de muita curiosidade e de falta de informação, né? Então entende-se que biologicamente às vezes esse corpo pode estar preparado, como o próprio André Luiz já dizia lá, a epífise, a pineal, aos 14 anos a energia flui, né? Mas psicologicamente longe de estar preparado, né? Então o corpo às vezes está começando a sua maturidade totalmente... Dá licença, desculpa. O corpo está começando a sua maturidade, só que totalmente desinformado, né? Do princípio, informações básicas mesmo, né? E totalmente despreparado psicologicamente, né? Para poder fazer ou ter algum tipo de vivência sexual. Uma pesquisa realizada na Unesco fala também dessa questão dos 15, 14 anos, do início, mas o dado relevante é que as primeiras relações acontecem normalmente, não mais com o namorado, e sim com o ficante. Ou seja, quem que é esse ficante? É um desconhecido, né? É um desconhecido que encontrou lá pela noite e tal, teve um primeiro contato, acontece a primeira relação sexual e, estudando a gravidez, a USP de São Paulo diz que nasce cerca de 1 milhão de bebês por ano, sendo que esses bebês de mães solteiras entre 15 e 19 anos, e que de cada 100 adolescentes que engravidam, sem planejamento, 25 mais ou menos já tem um filho, né? Então a coisa, ela começa cedo, ela começa com quem não se sabe direito, né? São as mães solteiras, e aí, mais uma vez, ninguém aqui vai entrar no mérito de os filhos que tem que ter, quantos filhos vai ter, tem filho demais e não cura. Isso são dados para que a gente entenda como às vezes essa energia sexual vai ter um custo, né? Como o mau uso vai ter um custo na vida da pessoa, no desenvolvimento da pessoa, na evolução da pessoa. Então, às vezes o próprio meio ambiente que ela nasce já é um ambiente com menos informação, com menos cuidado, é um ambiente onde já existem práticas, desde ser 4, 5, 6 pessoas morando dentro de um casebre, é um negócio complicado, né? Então não cabe a nós
julgar quem teve cedo, quem teve 1, quem teve 10, né? Se já tinha filho antes, se foi com 14, se foi com 15. Cabe a nós, como diz sempre a doutrina espírita, educar desde o nosso começo, desde o início, né? Educar nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, porque é através da educação que você vai poder mudar alguns panoramas, principalmente os panoramas que estão relacionados com a prática sexual. E a questão da homossexualidade? Uma outra questão tratada no livro do Chico, né, que é uma questão bem polêmica. Eu lembro que a gente já teve estudos aqui de terça-feira, a gente discutiu bastante, né, e as pessoas foram estudar a respeito e tal. E aí tem um camarada que fala sobre espiritismo, ele tem um canal na internet, é um cara muito legal, ele chama Juan Marcelo. E ele diz o seguinte, que uma resposta simplória, às vezes é uma garantia de uma resposta falsa. Que todos os temas eles merecem aprofundamento e estudo. Eu concordo muito com ele, muito, né? Porque às vezes a gente fala, homossexualismo. É homossexual porque aconteceu isso, isso, isso e aquilo. Pronto, acabou. Uma resposta simplória, simples e direta. Não é assim, né? Tudo que diz respeito à vida pregressa, ao nosso histórico, ao que a gente tem que passar, as nossas provas, nossas expiações, os meus débitos, aquilo que eu tenho que resgatar, tudo isso é muito complexo. Não dá pra gente simplesmente falar, acabou, é simplesinho assim. Não é, né? O Espiritismo ele tenta descomplicar, mas de alguma forma a gente tem que aprofundar para entender. Então as respostas não podem ser simples. Então, no que diz respeito ao homossexualismo, o Chico levanta nesse livro pelo menos 3 questões que são importantíssimas, né? Uma delas eu já citei. É a respeito daqueles espíritos que de alguma forma vêm para o nosso planeta como missionários, vêm para ajudar, o próprio Chico, Divaldo, são pessoas que você olha e você não define o sexo, né? São pessoas que parecem vir com uma sexualidade congelada, são pessoas delicadas, são pessoas doces, mas você não consegue sentir às vezes nem masculinidade, nem feminilidade, né? Enquanto espíritos, fomos homens, fomos mulheres, né? E às vezes passamos muito tempo numa mesma situação de sexo, às vezes chegamos aqui e de repente somos mulheres, isso tudo vai mudar, né? Espírito não tem sexo, espírito não reproduz, enfim. Voltando a essa questão da homossexualidade, lá em cima às vezes é determinado, né? E aí esse espírito chega aqui numa condição diferente, porque ele não quer que a sexualidade e a energia sexual interfira na sua atividade junto à humanidade, né? Então é uma coisa muito maior do que a gente imagina. Por outro lado, o Chico cita também pessoas que se desviaram no decorrer da sua existência, seja no sexo seja usando a roupagem masculina ou a roupagem feminina, e de repente chegam nessa existência, como diz o Chico, né, com a roupagem fisiológica corporal de um jeito e a roupagem psicológica espiritual de outro, né? Ou seja, um comportamento que às vezes não cabe com aquele corpo. Então, como diz o próprio Chico, isso já é um confronto do próprio espírito a partir do momento que ele entra dentro do seu lar, né? Ele já começa às vezes a sofrer dentro da sua casa e consigo mesmo por ele ser diferente, né? E às vezes resgatando débitos do passado em função de uma sexualidade mal usada, né? Então, falei da questão dos espíritos mais elevados que chegam até nós, falei da questão de uma sexualidade às vezes comprometida em outras vidas e que isso venha como... É isso que o Espiritismo nos traz, né? Essa dúvida. Eu ia falar de 3, mas existem infinitas possibilidades para avaliar o fato de eu estar vindo como homem, do fato de eu estar vindo como mulher, né? Do fato de eu estar vindo com essa roupagem de um jeito e com o meu psicológico, o meu psique de outro. Existem diversas possibilidades. Quem sabe eu lembro da terceira até o final. Esse camarada é outro cara que escreve bastante a respeito de espiritismo. E ele faz uma fala bem interessante, né? Ele diz assim:
Acho que a homoafetividade deve ser respeitada como manifestação autêntica da personalidade humana. É evidente, né? Em nenhum momento tem que haver qualquer tipo de preconceito ou desrespeito. Mas a experiência por curiosidade, ou por modismo, ou por pressão do grupo, é um mergulho no desconhecido. Estão lidando com sentimentos, emoções e sensações energeticamente poderosas, que mais cedo ou mais tarde exigem o reajuste. Aí a dor é inevitável. Então a gente ouve entre os jovens a busca, às vezes, por um relacionamento homoafetivo, por curiosidade. Isso é muito complicado, né, gente? Muito complicado, porque é um terreno delicado, né? Onde às vezes você está se comprometendo, está comprometendo alguém. Então, nesse terreno do sexo, a gente tem que pisar realmente com muito cuidado, né? E observar exatamente as nossas condutas para ir nos conhecendo aos poucos. Agora, uma outra questão interessante. Sexo na espiritualidade. Como funciona isso? Bom, nós temos uma roupagem física, carnal. Quando vamos para a erraticidade, deixamos essa roupagem aqui, que vai o nosso espírito revestido do nosso perispírito. Porém, a gente não pode se esquecer que existem afinidades energéticas e que a gente sabe pela literatura espírita que irmãos afinizados a um sexo desregrado vêm aqui para o plano nosso terrestre sugar energias materiais de atividades sexuais também mais inferiorizadas. Então, a gente imagina o quê? Dentro dos prostíbulos vão ter muitos irmãos que tiveram passagens sexuais comprometedoras nas suas vidas e agora desencarnados estão às vezes em ambientes terríveis lá na erraticidade e vêm aqui para o nosso plano material buscar essa energia sexual. Então, é uma atividade que acontece da espiritualidade, inferior que seja, para o plano terra. Então, existe essa ligação sim, né? Sexo entre os espíritos é uma outra história, né? Então, alimenta-se na espiritualidade? Sim, né? Existem necessidades fisiológicas na espiritualidade? Sim. Por quê? Porque quando a gente parte, a gente ainda está muito materializado. Então, o nosso corpo carrega as sensações e as necessidades. Quem assistiu o Nosso Lar vai ver lá que o pessoal tomava um caldinho, né, que era uma sopinha. Vai ver que o Lísias era noivo da Lacínia. Ele dizia, minha noiva. E a gente aqui vai construir, tem se namora lá no plano espiritual. Como é que funciona isso, né? Isso acho que dá uma outra palestra. Porque essa questão do amor espiritualizado é um negócio muito amplo, né? Muito complexo. E eu li bastante a respeito disso e você não consegue achar uma definição do que acontece lá no plano espiritual. O que a gente sabe é que a gente vai sem roupagem física, que não existe nenhum tipo de reprodução lá no mundo espiritual. Então não existe o sexo como a gente imagina, que é o sexo carnal, né? Só que o amor é tão grande, ele é tão infinito, e ele ultrapassa tanto o nosso entendimento, que nada impede que algo diferente aconteça. E aí, eu gostei desse camarada aqui, o Walter Barcelos, no livro Sexo e Evolução. É um outro espírito, um cara estudioso. Ele diz assim, se a mente é a sede real do sexo, pode-se entender daí como é o sexo nos espíritos. Realmente os espíritos não podem reproduzir-se, mas conservam no seu maravilhoso arquivo mental todos os reflexos resultantes de suas atividades praticadas aqui na Terra, na sucessão das reencarnações, vivenciando as funções masculinas ou femininas que o corpo físico lhe ofereceu. Então, todas as impressões que a gente viveu aqui estão marcadas no nosso perispírito e no nosso espírito. Quando a gente partir, a gente vai estar levando isso tudo de alguma forma. Não da forma que a gente imagina, né? Mas provavelmente de uma forma completamente diferente. Então tá aí, ó. Portanto, imaginemos que o sexo entre os espíritos é totalmente diferente daquilo que entendemos como uma relação carnal, né? Podendo então existir de uma forma diferente, desmaterializada, vivendo uma comunhão e um amor, e uma
a ideia, né? Então isso é só uma curiosidade. Terminando, a energia sexual, ela é criadora e é maravilhosa quando bem utilizada, mas pode ser o quê? Destruidora, né? E trazer consequências terríveis quando ela é mal utilizada. Então, mais uma vez, a responsabilidade é de cada um de nós, né? O que vamos fazer com essa nossa veste carnal, de que forma vamos utilizar essa nossa energia. É evidente que quando somos mais jovens, toda essa energia que eclode faz com que a gente não raciocine tanto como a gente raciocina na idade adulta e mais madura, né? Mas toda essa evolução, todo esse processo, ele tem que ser acompanhado por boas leituras, ele tem que ser acompanhado pelos pais, ele tem que ser acompanhado pelos amigos e professores, para tentar, de alguma forma, fazer com que isso seja muito natural, porque é natural, né? À medida que eu fui lendo, que eu fui vendo a prova, eu falei, nossa, como se trata de forma natural, né? O sexo junto à questão do espiritismo, né? E como às vezes a gente trata isso de forma muito preconceituosa, muito limitada, e aí a gente fica às vezes até limitado e preconceituoso nas nossas opiniões em relação a A, em relação a B, em relação a B. Eu não estou falando julgamentos, não estou falando opiniões que a gente constrói até em relação àquilo que a gente vê, aquilo que a gente acha que é certo, aquilo que a gente acha que é errado, né? Porque o certo é certo, o errado é errado. Não tem muito meio do caminho, né? Então a espiritualidade, a doutrina espírita se coloca nesse meio do caminho para dizer que você tem o seu livre-arbítrio e que ela te orienta, que ela te educa e que ela fala, olha, isso aqui eu desaconselho, eu não condeno, né? É diferente. Então, são os preceitos de Jesus, né? Sempre com caridade, sempre olhar com cuidado, né? Sempre olhar aquele outro, olhar aquela relação afetiva, pensando sempre naquilo que eu gostaria para mim, né? Então, quando a gente pensa em algo que vamos fazer para o outro, vamos pensar naquilo que a gente gostaria para nós mesmos, né? Muito bem. Agora, eu não sei, Luci, tem um pedacinho de um videozinho que eu vou passar. Eu acho que posso passar aqui enquanto o pessoal está tomando passe. Pode ser? Tem 8 minutinhos, é curtinho. Isso é verdade, né? Bom. Então passa agora. Então passa agora. Ele tem 8 minutos. Vamos ver se eu vou conseguir. Tirei. A qualidade da letra não é muito boa, mas...
houverem coisas sujas, né, na nossa mente, na mente de quem ensina, na mente de quem passa adiante, né, enquanto o nosso coração ainda estiver sujo, o sexo ainda vai ser tratado dessa forma, né? Agora, à medida que o homem limpa, né, o seu coração, aí ele vai poder passar isso de uma forma verdadeira. Obrigado pela atenção.